Glorificado seja Deus pelo momento que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus pelo suprimento diário. Louvado seja Deus porque podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus porque um dia Jesus veio ao nosso encontro e nos deu a oportunidade de conhecermos a Deus. E como Ele mesmo diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 16, não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você tem refletido sobre isto? Você pode até perguntar: isso o quê? Refletido sobre dar fruto e o fruto permanecer? Você tem refletido sobre a questão de verdadeiramente ser filho de Deus através de Cristo Jesus? Você pode até se dizer: mas eu já sou filho de Deus, eu já sou filha de Deus. Quando você lê no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, você vai entender que para ser filho de Deus é preciso reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Pois diz o texto que Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, só se é filho de Deus através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele é Senhor e Salvador daqueles que nele crê. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia exatamente para garantir esta vitória aos que creem. Você tem na sua mente, no seu coração, a aparência de Cristo, o Filho do Homem? João, quando estava na ilha de Patmos, teve uma visão de Cristo. Veja o que diz o texto a respeito dessa visão. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreve num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha, e depois polido
e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você faz parte da igreja do Senhor? O Senhor da igreja fala com João e explica a João o que ele deve fazer. O que ele ia ver, ele deveria escrever e enviar às 7 igrejas. Além de enviar às 7 igrejas, ele disse a João o que significava os 7 candelabros e as 7 estrelas. Veja que no final do texto, no verso 20, ele diz claramente: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita estava na mão do Senhor. E dos 7 candelabros de ouro é este. Qual é? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. 7 é o número da perfeição. Em se tratando do que foi visto por João, ou seja, a visão que ele, João, teve de Cristo, nós vamos contemplar alguns destaques que vale a pena você observar. Reler esse texto várias vezes. E onde começa o texto? O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 1, o verso de 9 a 20. Com relação à aparência de Cristo, o Filho do Homem, você vai ver os destaques nos versos de 13 a 16 do texto lido. E quais são os destaques? Por que você e eu precisamos observar a respeito dessa visão? Veja que o texto fala claramente que ele, João, observou e ouviu voz como o barulho de uma grande cachoeira. Voz como o barulho de uma grande cachoeira. Ele, quando se vira para olhar essa voz, quem é que está falando com ele? Pois diz o texto, no verso 12, eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. Ele se virou. Ele buscou dar atenção para saber quem estava falando com ele ali na ilha de Pátmos. E no meio deles, dos 7 candelabros, estava um ser parecido com um homem. Aí começa dizendo como esse ser estava. Esse ser estava vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Então se diz o tamanho de vestido, da vestimenta, diz o que estava completando essa vestimenta, que é a faixa de ouro em volta do seu peito.
e começa a descrevê-lo, dizendo: os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus pés eram brilhantes como fogo. Então, se você vai tendo a descrição do que o apóstolo João estava vendo, os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira, que se encontra no verso 15. Voz como o barulho de uma grande cachoeira. Mas além de falar da voz, fala que os seus olhos brilhantes como fogo. Fala do seu rosto como o sol do meio-dia. Isto você já contempla no verso 16, porque diz o texto: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Então, veja que ele destaca a questão da voz, a questão dos olhos, a questão do rosto. Fala a respeito da espada, uma espada afiada de 2 gumes, saía de sua boca. Fala do seu cabelo, cabelos brancos como a lã ou como a neve. Fala das 7 estrelas na mão direita e diz, como nós lemos no verso 20, quem são as 7 estrelas. Destaca a questão da faixa de ouro em volta do seu peito. Destaca a questão do vestido, como roupa longa até aos pés. Destaca a questão dos pés como bronze na fornalha, e depois polido. Então, veja toda uma descrição a respeito da aparência do Filho do Homem, aquele que fora morto, mas agora estava vivo. Ele não só estava para aquele momento em que João estava tendo a visão, mas ele continua vivo, amados, até hoje. E ele permanecerá vivo para sempre. Porque ele é aquele que a própria palavra descreveu através das profecias. Quando você olha em Gênesis 3,15, você vai ter ali o contexto, depois da queda do homem, que o Senhor mandaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Veja que o texto, o capítulo 3, no verso 15, diz: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Estava se referindo já a respeito da providência de resgatar o homem do pecado e trazer de volta à presença de Deus. Mas quem faria esta ação? O próprio Deus. Quando você lê Isaías capítulo 53, você vai ver a descrição a respeito daquele que viria para cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Quando você olha em João capítulo 1, verso 14, diz o texto que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E temos várias outras descrições a respeito da pessoa de Jesus. Depois que ele toma a forma de homem, ele tem um ministério na terra, ele cumpre o propósito de Deus para resgatar o homem que estava sem Deus e sem salvação. E no texto de Apocalipse,
o apóstolo João faz a descrição da visão que ele tem a respeito do Filho do Homem depois da sua morte e ressurreição. É este de quem nós falamos, porque ele é a essência da vida. É nele que temos vida e vida em abundância. É nele que temos inteira comunhão com Deus, pois ele mesmo disse, em João, no Evangelho 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós estamos falando daquele que pode sobre todas as coisas. Aquele que se propôs a resgatar o pecador, o homem perdido, o homem sem Deus, o homem sem salvação. E ele assim cumpriu para a glória de Deus e a alegria de todo aquele que nele crê, pois nele temos a vida eterna com Deus. Por isso, ele chama a atenção de João, que estava na ilha de Pátmos, porque anunciava a Jesus. E quando João ouve a voz e se vira para ver quem falava com ele, tem a visão da qual destacamos todos os aspectos que foram escritos por João, que se encontra nos versículos de 13 a 16 de Apocalipse, a respeito da aparência de Cristo, o Filho do Homem. Que Deus, que é soberano e santo, e que nos dá a oportunidade de lermos a sua palavra, de refletir sobre a mesma e de buscar a sua face enquanto é tempo. Que você possa, querido irmão, querido ouvinte, ouvir esta palavra, pegar a sua Bíblia e ler esse texto calmamente e poder refletir. O que é que eu conheço da pessoa de Jesus? Eu já tenho declarado que Ele é meu Senhor e meu Salvador? Eu já tenho a convicção que é Ele quem me apresenta diante do Pai? Se você está na casa de Deus e ainda não tem essa convicção, não deixe o tempo passar, mas peça que o Espírito Santo trate com você, porque Ele tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de dar a oportunidade de você ter inteira comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Que Ele, o Senhor, pois, nos abençoe e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Amém.